Muito boa tarde a todos, amigos, convidados, entidades oficiais, juntas de freguesia de Caminha, Moledo, Câmara de Caminha, professora vereadora, o Jorge Fão, que fez o prefácio do livro, a autora do livro, creio que não é preciso apresentá-la, todos a conhecem, e no final, caros condiscípulos e condiscípulas, porque se este livro surgiu agora foi porque houve uma escola que durante muitos anos nos ensinou as primeiras letras, nos encaminhou para o futuro. Eu também queria agradecer, para começar, alguns contributos que foram decisivos para este livro, nomeadamente do Carlos da Torre, que já é o habitual designer das nossas publicações. Esta já é a 8ª publicação que fazemos, todas relacionadas com a história, com a etnografia local. Também ao Paulo Bento, pela ajuda indireta ou direta, não sei como é que ele quer que assim o apelidemos, para este livro, e todos aqueles que, de certa maneira, contribuíram cedendo fotografias ou cedendo documentos para que este livro tenha a visibilidade que julgo que vai ter e que vocês irão gostar. Há aqui um resumo da história deste edifício, que teve o seu princípio, teve uma razão para ele surgir, alguém o construiu, alguém viveu nele, famílias viveram nele, e antes de ser o Externato Santa Rita, também por lá passou um colégio que existiu em Campos Angos, na passagem, aqui na Guarda, quando, nos anos conturbados da República Espanhola, eles tiveram de vir para Portugal, e então o dono dele, que era um nobre das Astúrias, lhes cedeu o edifício para que continuassem a lecionar durante muito pouco tempo aqui no externato, no futuro externato, até que mais tarde foram para Santo Tirso. Portanto, antes do externato já houve aqui ensino neste edifício. Isso é resumido aqui neste livro, é resumido também as famílias que lá viveram, passou por algumas mãos este edifício, até que em 1989 o externato acabou em Caminha. Aí para a frente já não nos compete referir o que se passou, nós apenas vamos ater aquilo que se passou no Concelho de Caminha e ao externato, que foi uma referência, quer queiramos, quer não, graças à ação inicial do Padre Vaz, fundador, primeiro diretor, que lutou para que o externato fosse aquilo que foi naquela época, na época em que o ensino era o que era, que para muitos foi engraçado, foi interessante. Todos nós temos muitas histórias do externato, com alguns dos professores, nomeadamente com um. Sei que as gerações mais recentes já não gostaram tanto desse tipo de ensino, dos contactos que mantivemos com alguns antigos alunos, não gostavam muito já do que lá se passava, porque sempre já eram outros e há certas situações que eles já não gostavam. Mas para os da minha geração, os da anterior, aos fundadores, está aqui um quase fundador, que é o Luís Leiber, que fez um favor, certamente não foi favor, está aqui com muito prazer, veio expressamente de Lisboa para estar aqui presente. Foram os primeiros alunos da Externato Santa Rita, depois vieram outros, estão expressos no livro, através de fotografias, com depoimentos que estão no livro. Se repararem na parte final do livro, na contracapa está um DVD com cerca de 1 hora de depoimentos de antigos alunos, de algumas gerações, que vocês poderão depois visionar. Isso também faz parte, é um complemento deste livro, e é isto que nós queremos apresentar. Pronto, o Caminha 2000 continua a pugnar por publicar em papel, embora sejamos um jornal digital, em papel, trabalhos de índole local e regional, nomeadamente o Concelho de Caminha. O externato é um deles. Esperemos que gostem do livro, que seja interessante, que deem as chegas e, quiçá, futuramente poderá surgir alguém que faça uma segunda versão do externato, com novos depoimentos, com novas histórias, talvez das gerações posteriores, que queiram dar um contributo para esta escola, que neste momento certamente não sentem a necessidade de falar da história do externato, porque são mais novos que nós. Estão nos 45, 55 anos e, portanto, não têm ainda a necessidade, como nós, de rever estes tempos. Desculpem. Eu não queria dizer mais nada, queria dar a palavra agora ao Jorge Fão. Jorge Fão, porque foi aluno deste colégio, deste externato. Ele próprio foi professor, quando chegou a adulto, foi professor durante muitos anos, e também porque neste depoimento que está registado no DVD, tivemos algum cuidado de falar com alunos, antigos alunos, de várias gerações, de várias freguesias, nomeadamente também do Concelho de Vila Nova de Cerveira.
de Riba d'Âncora, de Caminha, Vilarelho, enfim, Vila Praia d'Âncora, Seixas, Lanhelas, mas Boleiro não está presente neste DVD, portanto, o contributo de Jorge Fão também é importante para este prefácio, porque, no fundo, complementa uma freguesia que teve muitos alunos também no Estado de Santa Rita, e a freguesia também foi importante porque lá viveu uma das principais personagens do externato. Já estou a ver ali alguém a sorrir lá atrás, porque estou a referir-me ao professor Monteiro, que todos nós temos imensas histórias com ele. Bom, se calhar algumas até nem são muito recomendáveis que se digam aqui assim, embora tenham imensa piada, mas outras tinham muita piada porque de facto era um professor fora do vulgar, que eu, por exemplo, apanhei, no primeiro ano que ele veio para cá dar aulas, apanhei logo, eu e outros colegas. E nós ficámos espantados com o que deparamos, não é? Que era uma coisa fora do comum. Mas histórias certamente mereceriam também ter um registro, porque tem muita piada. E na altura, pelo menos para nós, tem muita piada, apesar de muitas vezes nos rirmos com as piadas que eles diziam, e por esse motivo também levávamos, porque ele não gostava que a gente se risse. Mas tudo isso fazia parte da história do colégio, daquele mundo, que só quem conviveu com o professor Monteiro é que sabia o que ele fazia. Tinha histórias fantásticas. Eu não vou também estar agora aqui a repetir, mas que no DVD algumas delas são ditas com alguma piada por alguns antigos alunos. Eu agora queria passar a palavra ao Jorge Fão, pois há umas palavrinhas também, já que ele foi o homem do prefácio, e depois seguiremos com as outras intervenções. Bem, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, um cumprimento especial aos meus queridos colegas de mesa, todos eles, e a todas e a todos aqueles que disponibilizaram um bocadinho desta tarde de sábado para vir aqui ao antigo edifício do Espaço do Conselho, para, no fundo, convivermos, em primeiro lugar, um pouco, mas também, sobretudo, para conhecermos melhor aquilo que é um excelente trabalho que hoje nos está a ser apresentado, uma obra que nos fala das histórias das casas, mas também, sobretudo, das casas que têm história, que é o caso daquela de que hoje aqui estamos essencialmente a falar. Aquilo que procurei fazer foi um texto simples que cumprisse mais ou menos as normas, as regras daquilo que deve ser o prefácio de um livro. Desde logo fazer de uma forma muito simples, muito singela, uma indicação da forma como estava estruturado o trabalho e também avançar com pormenores do seu conteúdo, sem juízo de valor, sem opinião sobre o que lá se dizia. Fazer também, porque também indicam assim as regras, uma referência ao autor, sem sobre ele, naturalmente, tecer considerações no que diz respeito ao seu percurso de vida, nem às suas qualidades como escritor, dizem as regras, e também, e essa foi uma das questões que procurei ter bem presente naquilo que escrevi, foi despertar a curiosidade daqueles que viriam a ler aquele trabalho. Ou seja, inquietá-los sobre o que lá vinha, sem dizer o que lá vinha, para que, efetivamente, os que estavam interessados fossem ver o que lá estava. Essa é, talvez, a técnica principal de quem escreve um prefácio, sobretudo deve dizer, leiam, vejam, porque vale a pena. Dizer isto, naturalmente, por outras palavras, e foi isso que procurei fazer neste singelo texto que escrevi. O exercício, além do facto de tentar fazer exatamente este texto com essas intenções, o exercício, sobretudo, proporcionou uma coisa que foi extremamente gratificante. Foi, primeiro, conhecer o conteúdo da obra quase em primeira instância, naturalmente, para além daqueles que já estavam a trabalhar na sua organização e da sua autora. Isso foi bom. E lê-la. E, sinceramente, lê-la e conhecê-la em primeiro lugar que os outros, há sempre qualquer coisa que nos deixa uma sensação muito gratificante. E, naturalmente, ao lê-la, eu aprendi uma série de coisas e tomei conhecimento de muitas outras que não conhecia. Das tais histórias da Casa da Rocha, disso que estamos a falar, da célebre Casa da Rocha. Histórias no sentido daquilo que a tradição, o conto, o popular nos conta daquele edifício. Mas depois também outra vertente, que era a parte sustentada da história da Casa da Rocha e, consequentemente, daquilo que, na última fase da vida ativa de utilização que aquele edifício teve, a história do Externato de Santa Rita. E, portanto, foi muito simpático e, sobretudo, muito agradável ter tido esta oportunidade. Recordar memórias, avivar também aquilo que foram os meus tempos de rapaz, aluno,
entre 1968 e 73, estive por lá, 68, já passaram 50 anos, parece impossível, mas é verdade. Portanto, esta leitura e esta reflexão sobre este trabalho proporcionaram-me essa oportunidade de aprofundar esta reflexão sobre as coisas que lá se passavam, sobre o ambiente daquela casa, no que diz respeito ao que se passava naquelas salas, no primeiro andar, ou melhor, no resto-chão, no primeiro andar, nos recreios, aqueles jogos de futebol intermináveis que fazíamos, porque as raparigas estavam do outro lado, se bem se recordam, saíam pela porta do lado nascente e os rapazes iam pela porta do lado poente, porta principal, diz o Luís, porta principal, mas aqueles jogos intermináveis de futebol que fazíamos naquele recreio. E recordei um jogo que jogávamos muito, eu não sei se muitos daqueles que aqui estão, queridos colegas de tempo, se lembravam, pelo menos naquele tempo, que era uma coisa chamada o célebre garrafão, que eu nunca percebi muito bem aquela história do garrafão. O garrafão era uma coisa um bocado violenta, não é? Recordei também aquelas coisas que aconteciam naquela casa de banho lá ao fundo, que era quando se começava a fumar uns cigarritos. Aqueles cigarritos lá embaixo eram uma coisa... Cigarritos não, umas passas dos cigarros dos mais velhos, que eram comprados a bolso, se recordam, em grande sigilo no Sr. Cerejeira, ali ao lado, que os tinha escondido debaixo do balcão, debaixo de um estrado do balcão, que abria o maço de cigarros para nos vender 2 cigarros, não me recordo, 5 tostões ou 3 tostões, mas não aos mais novos, só aos mais velhos. E depois os mais velhos permitiam aos mais novos, num processo de iniciação, naturalmente também nisso, dar umas passas lá embaixo, tá? Era o sítio onde se podia fumar, que era naquele caso de bem. Mas enfim, não me vou perder, obviamente, nestas memórias, mas este exercício proporcionou-me a mim e certamente a quem for ler este livro, e por isso aí está o desafio para que o leiam, proporcionou-me a possibilidade de regressar a estes tempos, às paixões, aos namoros, às nossas paixões, enfim, que eram bem censuradas e não permitidas publicamente, mas que existiam todos os dias, enfim, e portanto essas foram realmente recordações muito gratas de recordar. Outro aspecto que me chamou a atenção a este livro e que me fez também refletir sobre ele foi a importância que devemos ter a noção de que existiu em 1950, estamos a falar há 70 anos, aliás foi no dia 7, segundo enfim, a investigação querida que fez a Rita, 7 de outubro de 1950 que o Externato de Santa Rita se constituiu enquanto organização, portanto fará no próximo ano 70 anos, aliás a muito curto prazo, não, já passou, dia 7, será no dia 7 de 2020 que faz 70 anos, mas a visão que teve e o espírito de serviço à comunidade que tiveram o Padre Vaz e o José Bolsa, o pai da Rita. E eu por acaso, até para se perceber exatamente a preocupação que na altura esteve subjacente a esta iniciativa do Padre Vaz e do Sr. José Bolsa, um espírito de desenvolvimento da terra, do concelho e das suas gentes. E dizia o Padre Vaz, para justificar isto, nessa altura, olhando para a juventude que vi, que feita à 4ª classe, os que conseguiam, os rapazes entravam na faina da pesca ou passavam os dias ao canto das esquinas ou estendidos na margem do rio. Passavam o tempo à sorna ou dando pasto aos vícios. Eu pensei que era meu dever e missão sacudir, abanar o rumo de quantos vagabundos e vadios que ninguém protegia, só quando os metiam na cárcere é que cuidavam deles. E pensei e resolvi fundar aqui, nesta vila, um externato licial para o primeiro ciclo. Nisto, com um misto de despertar e educar os jovens, lançando-os para um futuro melhor. Em 1950 foi esta a preocupação destes 2 homens em terem esta iniciativa. Merecem-nos, hoje, passado todo este tempo, a nossa sincera homenagem e o nosso profundo agradecimento pela iniciativa, mas sobretudo pela preocupação que estava subjacente à iniciativa da criação deste externato licial. E, portanto, este livro, lido, também nos leva a todos a concluir e a perceber da importância dessa decisão nessa altura. E, por último, outro aspecto que me pareceu também evidente realçar desta obra foi o despertar da consciência da nossa, eu acho que tem de ser da de todos, aqueles que aqui estão e os que não estão, mas que nós levamos mensagem, da nossa consciência cívica para a degradação daquele património construído, daquela casa. Pela história que teve, não me cabe a mim falar nela, porque cabe à autora dar-lhe os pormenores de quem por lá passou, mas uma casa que tem
de acordo com as indicações que aqui temos, 150 anos. Está prestes a fazer, não há muita certeza da data exata da sua conclusão, há sim referências ao início da sua construção, 1876, salvo erro, que eu tomei aqui uma nota, em 1876, e, portanto, uma casa sobre a qual muitas histórias se dizem, mas muita história encerra no seu percurso. E, portanto, aquela imagem que eu acho que a todos nos faz, enfim, nos faz sentir impotentes por um lado e extremamente desgostosos da realidade como está a Casa da Rocha atualmente, depois do Senado de Santa Rita, é algo que eu acho que a comunidade não pode permitir que continue a perpetuar, sobretudo no sentido da sua completa destruição. É óbvio que é um património privado, sobre o qual impende, parece que uma série de conflitos. A senhora vereadora poderá ter sobre a matéria mais nos adiantar alguma coisa sobre o assunto, mas que eu julgo que, como dizia no prefácio, os que podem, os proprietários, e os que devem, aqueles que têm a responsabilidade da gestão dos interesses coletivos da comunidade, têm forçosamente de encontrar pontos de equilíbrio, pontos de convergência, no sentido de se impedir, e já há pouco falta, que aquele património, que é um património coletivo, um património concelhio, desapareça completamente. Exatamente fruto desta história que a Rita Bolsas depois nos vai pormenorizar. Eu inquieta-me sinceramente porque a sensação que tenho é que neste momento não há nada, o problema principal é este, a sensação que eu tenho é que neste momento não há nada perspectivado sobre aquilo, nem do proprietário, nem dos poderes públicos para o efeito. E isso é grave, porque se o proprietário efetivamente abandonou ou se não tem neste momento perspectivas de investimento e, portanto, a recuperação do edifício independentemente do fim para o qual esse se destine, se isso é uma realidade, não a tenho confirmada, mas parece que, pelo menos pelos sinais exteriores do comportamento, é isso que se conclui. Por outro lado, também não sei, é um bom momento, se a senhora vereadora tem, sobre a matéria, a Câmara Municipal, algum pensamento, alguma ideia, alguma proposta, algum projeto, alguma forma como, independentemente do conflito que existe, como sair dali e um dia recuperar aquele espaço. E eu acho que este trabalho, Rita, foi, para além de tudo mais, foi um contributo fantástico para nos pôr todos a pensar na necessidade de coletivamente defendermos aquele património. Termino, em relação ao editor, ao Luís, é um homem que merece, porque merece mesmo, não é por uma questão nem de circunstância, nem de simpatia, de especial. A preocupação que tem demonstrado com a forma como vai editando trabalhos que falam da história da nossa comunidade, que recuperam o nosso passado e que nos ajudam a perceber melhor o presente e a perspectivar o futuro, naquela máxima que todos nós dizemos nestas circunstâncias, mas que corresponde efetivamente à realidade da vida. O Luís e o Caminho a 2000 têm tido, ao longo dos últimos anos, ao longo da vida sempre dele, preocupação por as questões da comunidade, do concelho, da defesa dos interesses das pessoas, da população e daquilo que são, enfim, a realidade das nossas instituições, mas sobretudo nesta parte mais recente, com esta vertente da edição de várias obras, que sobretudo pretendem recuperar efetivamente o nosso passado e promover a história do concelho. Eu queria lhe dizer que, da minha parte, a única coisa que tenho de dizer é agradecer-lhe e reconhecer este trabalho e, naturalmente, incentivá-lo para que continue. Por último, parece mal, mas não é. É por último, porque foi mesmo por último que eu queria dizer à Rita que fez um excelente trabalho, e agora acho que já o posso dizer. Aliás, quando fazia o prefácio não o devia escrever, mas quando agora faço este comentário posso dizê-lo, e posso dizê-lo publicamente. Foi um trabalho aturado, de procura de informação que não é muita, sobretudo dispersa, desconexa. A Rita Bolsas fez esse trabalho de correlacionamento de dados, recolha de depoimentos, tentativa de dar cronologia à sequência dos factos que foi percebendo que aconteceram ao longo da história e, portanto, este trabalho e, sobretudo, a obra que resultou deste trabalho, este livro que aqui temos, é realmente um exercício de grande qualidade e a todos eu quero dizer, na pessoa da Rita, sobretudo aqueles que colaboraram na paginação, na ilustração, na organização do texto, dizer que, como cidadão, como caminhança, aquilo que vos quero dizer publicamente, muito obrigado. E parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, Senhora Vereadora da Educação, por estar presente. Obrigada ao Jorge Fão por ter aceito o desafio e por ter descrito de uma forma brilhante
no fundo, o contexto do livro. Ao Luís, eu tenho muito que lhe agradecer, não só por ter acreditado no trabalho, mas também por ser a pessoa que encaminha, deixa as memórias escritas de todos os autores que realmente têm vontade em fazer história, com H, do Conselho. Muito obrigada, Luís. A todos os presentes, tenho que agradecer, porque realmente vejo aqui muitas pessoas de várias idades e que, no fundo, disponibilizaram o seu tempo de sábado para estar aqui no nosso convívio. Ao Carlos da Torre, um grande obrigada na paginação, no que maturou, numa situação também um bocadinho complicada da minha vida familiar. Ao Paulo Bento, porque, no fundo, não discutiu, entre aspas, comigo o título, porque ele não foi muito receptivo ao título. E eu, modestamente, respondi-lhe, porque ele só escreve história com H. E se não fosse o Paulo Bento a escrever histórias com H, que a minha não ficava com memória. Portanto, agradeço muito ao Paulo Bento todos os conselhos que me deu, mas eu fui teimosa realmente e insisti no título. Ele acrescentou uma coisa muito pequenina, fundamental, que há histórias de casas e casas com história. No vazio, ninguém percebia o que era isto, mas de facto ele acrescentou: o Externato de Santa Rita deve estar presente como subtítulo. Muito obrigada, Paulo Bento. Em relação ao título, ainda, há histórias de casas e casas com história, esta palavra pode chocar muita gente pelo facto de as pessoas estarem habituadas à escrita da história com H. No entanto, eu, talvez por uma certa deformação académica, o inglês story trata de assunto de narrativa popular, pequenas histórias, contos, e eu chamo a atenção, por exemplo, para Charles Dickens, que escreveu stories. Quando falamos, por exemplo, da história de Inglaterra, nós, em inglês, dizemos history. Claro que nós importamos muitos termos ingleses, e para os aficionados de futebol, que eu creio que há aqui muita gente, embora com uma certa polémica e política futebolística, futebol não é uma palavra portuguesa, nunca foi. Portanto, foi-se aportuguesando e hoje futebol escreve-se com U. E a origem é fute, de pé, bola no pé. Logo, não me choca nada escrever história com E e assunto mais sério, mais científico, mais suportado por uma série de documentação que me deu cabo da cabeça, porque aqui em Caminha não encontrei rigorosamente nada sobre a origem daquele edifício. Eu tive muita dificuldade, eu corri aqui o arquivo distrital, que eu li atas de 1876, que finalmente descobri que foi em 1876 que aquele edifício começou a ser construído pela família Sousa Rego, Abílio Álvares Sousa Rego, que
antes de 1876, antes da sua morte, ele pensou em construir a casa, comprando uma série já de peças, de pedras, cimentos, etc., da época, para construir o edifício. Não encontrei planta nenhuma do edifício. Ele, em 1876, faleceu. Entretanto, a viúva, claro, deu continuidade ao sonho que seria do seu marido, e em 1876 o edifício começou a ser construído. Eu não tenho dados nenhuns quando ele foi terminado, não tenho, não consegui, mas há uma ligação fotográfica entre uma fotografia que está, de facto, que me foi cedida pelo senhor arquiteto Júlio Azevedo, que aqui, numa imagem fotográfica, não me lembro já da página, mas vê-se do caminho de ferro, vê-se o edifício construído. Depois, com calma, eu sei que vão ler, e em 1910 o edifício estava construído. Portanto, de 1876 a 1910 há um espaço de tempo que realmente nos leva a pensar que talvez tivesse sido acabado, concluído antes. Mas eu não tenho dados nenhuns. E como é que eu cheguei realmente ao ano de 1876? Foi uma viagem terrível por arquivos no Porto, por testamentos que não me davam o testamento da senhora, da viúva, do senhor doutor Abílio Álvares Sousa Rego, porque não tinha a certidão de óbito. Mas eu consegui a certidão de óbito. Portanto, isto foi um caminho muito difícil a percorrer, porque a minha preocupação foi procurar elementos que me suportassem as minhas afirmações. Não está aqui nenhuma afirmação que não tenha suporte através do documento. E é natural que haja muitos documentos e pouco texto. Mas o texto que está remete para os documentos. Não só os documentos do início do edifício, da Casa da Rocha, como também os documentos do início do Externato de Santa Rita, que, como disse o Jorge Fão, foi construído foi iniciado, fundado a 7 de outubro de 1950. E ele já referiu o porquê. Porque havia apenas a escola primária e todas as crianças que tinham 9 anos, 10 anos, tinham que se deslocar para Viana comboio, o que seria uma maldade muito grande. No entanto, em 1950, e está aqui um aluno do início, Luís Leiva, que se lembra possivelmente que vinha gente de Valença para o Externato. Vinha gente das freguesias de Caminha, mas vinham de comboio de manhã cedo, porque os horários eram escassos. Meu pai convidava-os para esperarem aqui na Casa da Caixa, onde eu vivi, que tem a minha idade perfeitamente igual à minha. 70 anos. A Casa da Caixa tem 70 anos. Foi o sítio onde eu cresci e onde muitos alunos ficaram alojados temporariamente, à espera que o colégio abrisse, para não ficarem ao frio. Portanto, foi um trabalho muito meritório da parte do Padre Vaz, que foi a pessoa
que realmente fez com que aquele edifício servisse o colégio. Ele foi à Espanha, falou com os proprietários, o Marquês de Allende, que era o dono, a seguir à família Sousa Rego, que, no fundo, facilitou a ocupação académica do edifício. Antes disso, houve outros proprietários que estão plasmados aqui no livro. E eu tenho uma grande curiosidade que todos vão achar que seria impossível acontecer. Vamos falar do Padre Vaz. O Padre Vaz, segundo os registros de nascimento, está em Viana do Castelo, na freguesia de Monserrate. Eu tenho a certidão de nascimento, tenho a certidão de óbito, tenho a certidão de batismo. No entanto, o Padre Vaz não nasceu em Viana. O Padre Vaz nasceu na Ínsula. E aqui surge um problema. Na Ínsula, como era possível isso acontecer? Muito natural, porque o pai do Padre Vaz era faroleiro. E naquela época, os faroleiros viviam na Ínsula e a sua família também lá estava. A esposa do faroleiro estava grávida e realmente nascer na Ínsula não havia maternidade, não havia cartório, era um drama para quem iria dar à luz. Foi o marido que a assistiu. Eles tinham a morada de família em Monserrate, logo foi registado em Monserrate. É, no fundo, uma descoberta que começou exatamente pelos relatos que eu ouvi da professora Maria Zita, que já não está entre nós, e que me deu muitos elementos, relatos daquela época, de como começou, porque foi a única pessoa que começou com 16 anos, como professora em 51, no Externato de Santa Rita, e foi até ao fim, até 1989. Portanto, eu recolhi relatos orais e um deles foi exatamente esse. Só que eu não tinha suporte para poder afirmar uma coisa que muita gente diria, que eu não estava boa da cabeça ou outra coisa qualquer. Mas eu tive a preocupação de me dirigir aqui ao padre de Caminha, não tinha também elementos, fui a Viana, à Cúria Diocesana, falar com o Sr. Vigário-Geral, Monsenhor Sebastião, e ele foi amigo do Padre Vaz. E ele deixou-me exatamente utilizar o relato dele sobre este acontecimento, e foi este acontecimento que me deu mais força para eu poder, não tendo documentação, poder afirmar. No entanto, não ficámos por aqui, porque o Luís acompanhou-me na busca da família ainda viva do Padre Vaz. E fomos os dois a Viana, àquela zona dos pescadores, e descobrimos uma irmã ainda viva, que por acaso faleceu há pouco tempo, mas que nos deu toda a informação. Não ficando por aqui, descobrimos, através dessa senhora, uma outra irmã no Estoril, que tinha uma fotografia única, que está no livro, da família toda, do pai, da mãe, das irmãs, na Ínsula. E essa fotografia foi
uma descoberta para poder afirmar uma coisa que a família, o Monsenhor Sebastião Vigário-Geral, toda a gente confirmou. Ora, agora não há dúvida nenhuma, nem ninguém vai pôr em causa, com certeza, a minha, enfim, a minha descoberta, porque é verdade, ele nasceu na Ínsula. Para outros interessados, o Jorge Fão já fez um relato maravilhoso sobre o livro. Eu deixo aqui um desafio. Há a documentação, toda aquela documentação que está aqui, pode servir para futuros interessados para fazerem outro trabalho sobre o Externato de Santa Rita. É uma pena realmente, dói muito passar naquele local e ver a ruína, a degradação, que é como se fosse realmente a degradação de uma pessoa que envelheceu. E isso choca, porque nós acabamos por humanizar uma casa que tem história com H, mas também tem história com E. Essa história é dirigida aos relatos dos alunos que por lá passaram e que estão, todos esses relatos possíveis, no DVD que o meu marido fez o favor de, isto é tudo uma coisa familiar, muito generosa, e, portanto, o livro tem um DVD que para muitos poderá não ter interesse, mas julgo que talvez se aprenda alguma coisa, porque falam daquilo que o Luís e o Jorge Fão relatavam, das brincadeiras, e do célebre professor Monteiro, que eu também dei lá aulas em 71 a 73, aulas de inglês, que tenho aqui alunos desse tempo. Passou muito tempo e, enfim, é de facto uma paixão. Eu apaixonei-me realmente por aquela casa. É uma casa que tem história e tem história. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Caminho 2000, aqui na pessoa do seu diretor, Luís Almeida, por todo o trabalho que vai fazendo e de grande interesse e de grande importância para aquilo que é o nosso concelho, para as pessoas do nosso concelho, para quem cá está, mas para quem não está e precisa constantemente de saber o que se passa na sua terra, tem um trabalho meritório pela frente. Este é mais um do belo trabalho que faz e da inteligência que tem em nos prender a ler as coisas que escreve com os seus títulos sugestivos, como por exemplo, Miudezas do Conselho de Caminho, olhar crítico sobre o Conselho. Portanto, nós prendemos com estes títulos e lemos. E a leitura é extremamente importante. É extremamente importante porque estamos a ler a nossa língua, aperfeiçoar a nossa língua, desenvolver a nossa capacidade de interpretação e a nossa argumentação. Portanto, Luís, obrigada por todo o trabalho que tem desenvolvido em prol do nosso Conselho, em prol das nossas gentes. Ao professor Jorge Fão, permita-me que te chame assim, professor Jorge Fão, pela resenha que aqui nos fez e pela memória daquilo que foi a sua experiência enquanto aluno num externato, no externato de Santa Rita, e enquanto o professor fazia aqui as memórias de criança, das brincadeiras que fazia, eu recordava também as minhas, embora noutra altura, noutro momento, que não eram muito diferentes dessas, tirando a parte do tabaco, que só comecei a fumar quando já tinha juízo, mas não são diferentes, os tempos mudam, mas nós não mudamos, nós acabamos por ser os mesmos seres com as mesmas tendências, às vezes um bocadinho mais aperfeiçoadas ou outras menos aperfeiçoadas. Professor, obrigada também pelo ponto que nos fez e por nos cativar à procura dessas memórias no livro, e obrigada também enquanto professor por toda a sua prestação que tem feito neste âmbito. Por fim, e os últimos são sempre os primeiros, como se costuma dizer, agradecer à professora Rita por todo o trabalho que fez e por ter a audácia de pegar num tema, como o professor Jorge Fão disse, um tema tão polémico que é a questão
do edifício do Externato de Santa Rita. Para quem tem uma história neste edifício, para quem viveu e para quem hoje tem memórias, sejam elas memórias boas, excelentes, ou às vezes algumas memórias de tristeza, ao passar neste edifício provavelmente recorda e fica sempre o sinal da mágoa de como está o edifício. Mas muito mais do que um edifício, é o que lá se vive, o que lá se aprende e daquilo que depois surgiu a partir daí. Todos os alunos, todas as pessoas, e que acredito que se calhar a grande parte que aqui está hoje passou por este edifício, o que lá aprendeu, a sua formação, o que daí reteve para o passo seguinte, o cidadão que se tornou, a experiência, o exemplo que teve destes professores. Professores eles que eram na sua maior parte padres e na parte final já não. E é aqui que eu quero acabar também o meu discurso, que é a importância do professor, a importância que o professor teve ao longo dos anos e a importância que o professor continua a ter no presente. A educação está na base daquilo que é a formação de uma comunidade, a formação de uma sociedade, os pilares daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos. E são os professores que nos ficam na memória. E são o que os professores fazem por nós e aquilo que dão em prol dos seus alunos e que muitas das vezes colocam os seus alunos à frente das suas famílias, que nós devemos recordar e que nós devemos guardar na nossa memória e que nós devemos olhar e tê-los como exemplo. E quero aproveitar que tenho a professora Rita, o professor Jorge Fão e de certeza o professor Miguel. Eu própria sou professora, embora de uma geração muito mais atrasada, digamos assim, mas que eu uso naquilo que é a minha profissão enquanto professora, os meus professores como exemplo, e é isso que eu queria deixar ficar aqui. É um edifício com história, é verdade, mas a história fez-se dentro daquele edifício como se faz dentro de qualquer outro edifício. O que lá se aprende, a interajuda, a cumplicidade, a formação, a aprendizagem, a curiosidade e aquilo que nós tiramos quando lá saímos. E, portanto, quero deixar também o meu muito obrigada a todos os professores que passaram neste externato e por todos os outros externatos. Agradecer, por fim, à mesa, mas agradecer a vocês por terem cá estado e acabo por reiterar um bocadinho o desafio que foi deixado. Quem cá está, quem tem memórias que não estão aqui, tenham a coragem de as partilhar e vamos estender as memórias desta casa, aquilo que lá se viveu ou de outras casas que é importante também recordarmos, porque nós vivemos de memórias a pensar naquilo que fomos no nosso passado, ponderamos o nosso presente e projetamos o nosso futuro. Eu só queria retificar o que disse a senhora vereadora, é que a maior parte dos professores eram padres. Eu queria só dizer, da minha parte, dos 2 anos em que estive na escola, foi o professor Vaz, o meu professor de português, e depois no 2º ano tive o professor Carlos Coxinho, que era padre de Santo António. Não me lembro de haver assim tanto padre. Havia mais 2 padres, que apanhei, ambos falecidos ainda durante, que é o padre Cândido, que foi professor de português, e o padre Aparício, que faleceu num acidente de moto, que era professor de religião e moral. Eu lembro de uma ótima professora de física, que aparece aqui numa fotografia, que é a doutora Rosinha, Rosa Maria, e é pena que não está entre nós, mas alguma sensibilidade que eu desenvolvi para as artes plásticas deu-a à professora Dona Zita, era uma ótima professora de desenho. Uma petição e entregar a quem de direito a que não deixassem funcionar ali qualquer valência, a não ser a valência da educação. Só assim eu me sentiria feliz, na minha ótica de sentir várias coisas. É isto que eu queria dizer. Obrigado. Podes concretizar.